Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de estabelecer rotinas para as crianças. Eu sei que o começo do ano é muito bacana, a gente faz todas aquelas metas, coloca no papel e tal, mas e as crianças, como é que ficam, né? Então é muito importante ter essa percepção do que está acontecendo na sua casa, porque é você que vai determinar as rotinas e é você que vai ver o que está faltando para deixar um pouquinho mais harmônico. Então, eu vou te contar a minha experiência. Ontem nós fizemos uma reunião, entre aspas, né, no nosso café da manhã. Eu sempre reúno eles no café da manhã e a gente lê alguma escritura ou algo que eu acho que está faltando, né? E ontem eu resolvi estabelecer a rotina. É importante você estabelecer rotina? Sim. Mas mais importante do que estabelecer a rotina é como você vai estabelecer essa rotina. Não pode ser uma coisa imposta. Ninguém gosta de imposto, né? A própria palavra imposto, você já fica, é uma coisa que você tem que pagar e que você não tem como você dar sua opinião sobre aquilo. É aquilo e pronto. Ninguém gosta disso, né? Criança também não gosta, não é diferente. Então é importante você envolver a criança no processo da criação de rotina. O que eu percebi aqui em casa? Eu percebi que os meus filhos, eles estavam meio perdidos durante a manhã. Eles acordavam de manhã cedo e como aqui não dá para assistir TV a não ser sexta e sábado, que é a nossa regrinha básica, normalmente eu me lembro que quando era pequena, eu levantava cedo e ligava a TV e ficava assistindo desenho. Como eles não podem fazer isso, e a maioria das crianças eu sei que essa é a rotina, é levantar e ficar assistindo TV, né? Os meus não fazem isso, então eles ficavam meio perdidos, eles não sabiam o que fazer. Eu falei, bom, precisamos dar um rumo para que eles esclareçam a mente. Da mesma forma que eu estabeleci a minha rotina, todos os dias eu levanto, eu já sei o que eu vou ler, eu já sei o que eu vou estudar, já foi pré-determinado, né? Eu estou estudando capítulos da Bíblia, estou estudando um outro livro, então eu já acordo sabendo o que eu vou fazer. Eu já levanto sabendo que eu vou beber um copo d'água, eu já levanto sabendo que eu vou fazer exercícios depois, então já existe uma rotina pré-estabelecida, o que é muito bom porque você não perde tempo quando você faz isso antes, né? E você não fica perdido. E eu percebi que com meus filhos estava acontecendo exatamente o oposto, eles estavam ficando perdidos. Aí eu anotei algumas coisas assim na minha mente do que poderia ser feito, só que eu não falei nada. Eu simplesmente sentei com eles na mesa e aí perguntei para eles o que eles estavam achando, né? E aí eles mesmos me confirmavam que eles estavam meio perdidos de manhã. E aí eu sugeri, o que dá para ser feito? E as respostas que eu obtive não foram assim as que eu tinha pensado. Eles estavam perdidos até para dar respostas. E aí, depois de cada um dar a sua opinião, eu falei, agora eu vou dar a minha. O que vocês acham de fazermos isso, isso e isso? E aí eu coloquei escovar os dentes de manhã cedo, que é uma coisa que não está dentro do hábito deles, então todo dia tem que ficar falando, tem que escovar os dentes, já escovou os dentes, né? Por quê? Porque ainda não se tornou hábito. E aí o dia que eu esqueço de falar, eles também esquecem de escovar. Então eu coloquei em pauta, escovar os dentes, beber um copo de água de manhã, que eu acho importantíssimo você acordar já o seu organismo com um copo d'água. Então eu estou já passando isso para os meus filhos, porque para mim funciona muito bem, então eu estou passando isso para eles para se tornar um hábito bom na vida deles. E aí falei para eles, a gente tem que arrumar a cama, não tem condição, depois do almoço a cama ainda tá toda desarrumada. Então acho que uma prioridade é arrumar a cama. E aí falei para eles colocar comida para o gato, colocar comida para o cachorro, que eles que quiseram muito ter esses animais, e aí nós estabelecemos também que eles iriam cuidar, só que muitas vezes não acontece. Na hora da empolgação, né, eles falam, não, eu faço, eu aconteço. Mas daí na hora que chega realmente o bichinho para cuidar, acaba ficando por conta de quem percebe que o bichinho está passando necessidade, né? E não é assim que deve ser. E aí esclareci bastante coisa com eles, só que tudo de forma respeitosa, sem imposições, né? Colocando em pauta, olha, a necessidade do bichinho, ele não tem como levantar e pegar o seu pacote de ração, então nós é que precisamos cuidar, senão ele vai passar fome, e todas essas coisas que são óbvias, mas que precisam serem ditas. E aí coloquei várias coisas, inclusive eles, depois que eu comecei a dar sugestões, eles mesmos deram outras sugestões que eu não tinha pensado e eu achei legal, que eu coloquei em pauta também. Anotei tudo numerado num caderno. Aí falei o seguinte, agora nossa próxima tarefa é colocar num painel.
E aí eles já ficaram empolgados. Mamãe, você deixa a gente fazer? Você empresta suas canetinhas, seus lápis de cor pra gente fazer? E aí eles foram envolvidos no processo. Foi uma coisa bem legal. Quando foi à noite, eu fui dar boa noite para eles, fiz oração, contei uma história e aí recapitulei. Falei assim, gente, vamos lembrar o que nós pensamos de manhã, o que nós conversamos? E aí a pequena na mesma hora falou, tem que beber água de manhã cedo, que foi a coisa que ficou mais fixada, né? E eu nem estava lembrando do copo d'água, ela lembrou. Então à noite eu recapitulei, o que nós temos que fazer amanhã? Ah, tem que arrumar a cama, tem que dar comida para os bichinhos, tem que escovar os dentes. E eles foram falando, foi muito bacana. Eu achei que eles não iam lembrar, mas eles lembraram de praticamente tudo, foi bem legal. Então eu quero trazer isso hoje para você, de estabelecer uma rotina, você perceber na sua casa o que está faltando. Se de repente seus filhos são mais velhos, fala, tá faltando eles lerem um pouco mais. Então estabeleça algumas metas, né? Você só vai poder assistir ou jogar videogame, ou seja lá o que for, depois que você lê durante tantas horas. E aí você vai sentar e me explicar o que você leu, já é oportunidade de conexão novamente, que é o momento que você vai sentar, você vai ouvir a criança, você vai perceber se ela entendeu aquilo que ela leu. Momento de conexão, não perca essas oportunidades. E aí vai ter a recompensa, que é de poder ficar um pouquinho mais no videogame, um pouquinho mais na televisão, um pouquinho mais no celular. Então, cada casa vai ter a sua especificidade, né? A sua necessidade específica. É você que vai determinar com os seus filhos, lógico. E se o marido puder estar junto, melhor ainda, né? Já dá uma sugestão, já faz uma reunião onde todo mundo vai poder dar a sua opinião e vai poder falar aquilo que de repente está faltando ou de repente está sobrando e colocar tudo nos eixos. Jane Nelson chama isso de reuniões de família e é muito importante para colocar os pingos nos is, para permitir que todo mundo fale. As crianças, desde as menorzinhas, não importa, tem que dar a sua opinião, tem que se sentir parte do clã. Entende? Tem que se sentir parte, tem que sentir que as suas necessidades são importantes, que as suas ideias são importantes, que a sua colaboração é importante e faz diferença para o grupo, para se sentir parte, se sentir fazendo parte daquilo. Isso é muito importante. Depois, agradeça pela contribuição e mostre que cada um tem o seu significado dentro da família. Isso é fundamental. Tá bom? Espero que essa dica tenha sido boa e que você coloque em prática para começar o seu ano 100%. Beijo e até a próxima.